Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Nós acabamos de ouvir esta parábola do bom semeador. Ela é chamada assim, a parábola do bom semeador, onde nós vemos que o que acontece é que uma parte da semente cai à beira do caminho. Outra parte cai sobre pedras. Outras no meio dos espinhos. E somente uma parte é que cai em terra boa. Então a gente diz, mas como é que pode ser um bom semeador se 3/4 das sementes caíram em terreno impróprio? Como Jesus explica que não vai produzir. E somente 1/4 é que acaba caindo em terreno bom, daí sim vai produzir 100 por 1. Por que isso? Porque hoje o nosso homem do campo, não digo essa agricultura já industrializada com grandes máquinas e tal, mas o homem do campo, ele faz as covas, depois ele vem com o embornal com as sementes, vai colocando a semente na cova e com o próprio pé ele passa e empurra a terra por cima da semente e vai em frente
cova por cova. Mas naquele tempo não. Naquele tempo, eles tinham também um embornal cheio de sementes, só que pegava um punhado de sementes e jogava assim ao ar. Depois um outro punhado de sementes, e um pouco mais à frente, e jogava. As sementes pairavam na terra e depois caíam, aí caíam uma parte em terreno à beira do caminho, caía sobre as pedras e ainda não produzia nada, caía no meio dos espinhos, e os espinhos sufocavam. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o semeador é bom, e a semente é boa, ela é de qualidade. Tudo depende do terreno. E o terreno somos nós. E o terreno são aqueles para os quais nós trabalhamos, para os quais nós investimos a nossa vida. Só que a gente não se sossega com isso. Depende do terreno, então, veja bem, 3/4 foi terreno ruim, onde não tem jeito de brotar. A gente não se conforma com isso. Então, o que é que nós fazemos? O que nós fazemos é rogar ao Senhor, é pedir ao Senhor, é interceder diante do Senhor, para que esses terrenos, que são as pessoas para as quais nós trabalhamos, repito, para as quais nós investimos a nossa vida, mudem o coração. Nós semeamos misericórdia, mas também é preciso que aqueles que estão ali no chão recebam, eu diria, com misericórdia também, isto é, com o coração aberto, para que então aquilo que é semeado, que é a graça de Deus, que na verdade é Jesus, nós semeamos Jesus. O nosso trabalho é semear Jesus no terreno das pessoas. O nosso trabalho é semear o Espírito Santo na vida das pessoas, e é isso que temos que fazer. E para que as pessoas então se abram, para que as pessoas acolham Jesus, acolham o Espírito Santo, acolham a palavra de Deus, a pregação da palavra, nós oramos, nós intercedemos, porque há uma lei do reino de Deus que diz: tudo pode ser mudado pela oração. Repete: tudo pode ser mudado pela oração. Você conhece já? Não é uma simples frase, é uma lei do reino de Deus. É assim como a lei física. Se eu pegar essa Bíblia, aliás, o meu relógio já fez, ele já escorregou. Se eu pegar essa Bíblia e soltar, infalivelmente ela vai para o chão. Por quê? Por causa da lei da gravidade. Essa palavra, tudo pode ser mudado pela oração, é uma lei do reino de Deus. E a lei do reino de Deus acontece. Então, o que temos que fazer é orar intensamente. O que precisamos fazer é interceder. Betânia e amigos de Betânia, sejam intercessores. Canção Nova
e amigos da Canção Nova, sejam intercessores. No livro de Ezequiel, há uma palavra muito bonita que nos diz: filho do homem, eu te estabeleço como sentinela na casa de Israel. Filho do homem, está falando conosco. Eu te estabeleço como sentinela na casa de Israel. Os evangélicos traduzem bem isso, dizendo: filho do homem, eu te estabeleço atalaia na casa de Israel. O que é o atalaia? É um sentinela, mas um sentinela especial, que precisa ter visão ampla. Então ele vai fazer o seu trabalho de sentinela no alto do monte, ou então se constrói aquele aparelho de madeira, e ele fica lá em cima, lá no alto, e lá do alto ele pode ter visão mais ampla. Ele é um atalaia. Eu digo a você: seja atalaia, filho do homem. Eu te constituo atalaia no reino de Deus, na casa de Israel. Outra palavra é também vigia. Eu te constituo vigia. Vigie esperando a aurora. Seja realmente vigilante. Interceda. Levante os seus braços. Ore com força. Ore com fervor. Ore até mesmo com ousadia. Principalmente e à base de tudo, porque só levantar os braços, só falar alto não produz nada. É preciso orar com fé, certos de que Deus vai fazer aquilo que nós pedimos. Ele quer mudar os corações, Ele quer mudar os viciados, Ele quer mudar aqueles que vivem na homossexualidade, Ele quer mudar aqueles que andam no vício da bebida, Ele quer mudar aqueles que andam no vício das drogas. Ele quer mudar. E para que isso aconteça, é preciso. Ele quer mudar os casamentos. Ele quer mudar as famílias. Ele quer mudar os pais de família, que muitas vezes são eles que fazem as coisas erradas. Mas também Deus quer mudar as mães de família. E para isso é preciso interceder. Na sua casa, interceda. No seu grupo, interceda. Em relação à pessoa pela qual você está trabalhando, para a conversão, para a mudança, para a transformação, interceda, peça com fé. E esse pedir com fé é pedir como aquele que sabe que vai receber. No final da carta de São João, ele nos diz que rezemos, sabendo, já agradecendo, porque sabemos que o Senhor nos dará aquilo que pedimos. E se Ele nos dará aquilo que nós pedimos, nós podemos já agradecer. Peça assim, com a certeza de fé. Não é uma certeza simplesmente humana, é uma certeza de fé que o Senhor é todo poderoso. É que as pessoas rezam, mas não oram com fé. É totalmente diferente de simplesmente rezar e orar com fé. Não é questão de palavras, eu posso dizer também rezar com fé. A outra passagem, também do profeta Ezequiel, onde ele diz: tenho procurado entre eles alguém que me construísse um muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim em favor da terra. Eu vou repetir: tenho procurado entre eles alguém que construísse um muro. Primeira coisa, construir um muro, e se detivesse sobre a brecha
a fim de prevenir a sua destruição. Mas o triste, diz o finalzinho do versículo, mas não encontrei. Esse é Ezequiel 23, versículo 30. O que é essa brecha? O que é postar-se na brecha? Antigamente, as cidades eram muradas, e eram muros bem altos, às vezes 30, até mais metros. E então, se eles ficassem com esse muro tão alto, não haveria ventilação. Então, de ponto em ponto da muralha, eles faziam um orifício bem fino, para que ninguém pudesse entrar por ele, mas por onde entrasse o vento, passasse o ar, para ventilar a cidade. E Deus está dizendo que Ele está procurando quem construa o muro e quem se poste diante da brecha. E Ele explica: em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. E diz a palavra: mas não encontrei ninguém. Meu querido, minha querida, conosco não pode acontecer assim. Diga comigo: eu sou um intercessor. Não valeu. Eu sou um intercessor. Eu me ponho na brecha. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou orar com fé. Eu vou orar com ousadia. Eu vou levantar os meus braços. Eu vou fazer a diferença na oração. Certo de que o Senhor atenderá. Principalmente a salvação das pessoas. Porque, meus irmãos, há uma coisa muito grave, que é a seguinte: lá no Evangelho de São João, que é todo suave, é o evangelista do amor, ele traz a palavra de Jesus, não é dele, João, é de Jesus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles. Foi sobre isso que falou a primeira leitura. A vinda do Senhor e a nossa ressurreição. A coisa mais linda do mundo. E todos nós ressuscitaremos e os nossos ressuscitarão. Mas só que uma coisa, eu parei na metade do versículo, eu vou voltar ao começo. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, todos que se acham nos sepulcros, sairão deles ao som de sua voz, da voz do Senhor. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida. Repete comigo: os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida. Agora só escute: e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus é claro, a misericórdia dele é constante, vai até a última hora. Até a última hora Jesus está ali, Jesus misericordioso, insistindo para que a pessoa aceite, acolha, abra o coração. Por isso, não vamos esperar a última hora da pessoa. Vamos agora, vamos levar a conversão. Betânia leva à transformação das pessoas. Mas os amigos da Canção Nova também. Esse é o nosso trabalho. O trabalho não é apenas um trabalho material, é um trabalho altamente salvífico.
O trabalho dos amigos da Canção Nova é salvar pessoas, salvar almas. E os trabalhos que fazem os amigos da Canção Nova convergem todos para a salvação das almas. Se você não consegue fazer um trabalho direto para a salvação das almas, o seu trabalho converge para isso, mas principalmente a sua intercessão. Amigo da Canção Nova, amiga da Canção Nova, você é um intercessor. Diga comigo, os homens dizem amigo, as mulheres dizem amigo. Amigo da Canção Nova, você é um intercessor. E precisa ser sempre. Betânia, você é um intercessor. E precisa sempre ser intercessor. Sem nunca desanimar, sem nunca se cansar. Há uma passagem nos Atos dos Apóstolos que é lindíssimo a respeito da intercessão. É o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Portanto, um pouco depois de Jesus subir ao céu, Pedro e João, porque Pedro e João fizeram a cura daquele homem paralítico na porta do templo, acabaram sendo presos e julgados terrivelmente pelos judeus, pelos chefes do povo, e ameaçaram a eles e proibiram que pregassem em nome de Jesus. Veja se é possível isso, mas fizeram. Proibiram de pregar em nome de Jesus e proibiram de realizar milagres. Enquanto isso, a comunidade estava reunida na casa de João Marcos, o evangelista Marcos. A mãe dele tinha uma casa ali em Jerusalém. E era lá que se reuniam os primeiros cristãos, logo depois da ascensão de Jesus. E eles estavam lá em oração, oração ardente, suplicando a Deus pela libertação de Pedro e de João. Quando de repente, Pedro e João, que foram libertos, porque os judeus não tinham mais argumentos contra eles, os libertaram, eles voltam para casa. E Pedro o surpreende em oração, ele fica muito contente. E fizeram uma grande oração, e o final dessa oração é essa. Veja, Pedro e João foram proibidos de pregar em nome de Jesus. Proibido de fazer milagres. Então, aquela comunidade reunida na casa de João Marcos deveria dizer a eles, nos nossos tempos diria assim: Pedro, João, vamos devagar. Eles proibiram vocês. Não preguem mais em nome de Jesus, preguem só às escondidas aqui para nós. Não façam mais milagres, principalmente na porta do templo, e não preguem especialmente nos pórticos do templo. Não preguem não. Foi isso que eles fizeram? Não, ao contrário. Eles disseram: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, as ameaças dos judeus, e concedei aos vossos servos que com todo desassombro, e desassombro é uma palavra pesada, bonita, linda, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas. Olha só, eles tinham sido proibidos de fazer milagres. Eles estão pedindo: estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. E o que foi que aconteceu? Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com intrepidez quer dizer, sem medo nenhum, sem receio nenhum. Foram proibidos, mas pouco olharam para as proibições. Com intrepidez, eles pregavam, anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, é assim. A intercessão produz isso. Salva Pedro e João do seu julgamento. E a intercessão pede ao Senhor que, ao invés de se olhar as ameaças, com todo desassombro se anuncie a palavra de Deus e que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. E assim, aquele lugar tremeu. E o lindo, todos, porque no cenáculo em Pentecostes, só os que estavam lá é que ficaram cheios do Espírito Santo, que foram batizados no Espírito Santo. Aqui não, a comunidade inteirinha, a casa de João Marcos estava repleta de pessoas, e todos eles ficaram cheios de Pentecostes. Os exegetas chamam essa passagem, esse acontecimento, de o segundo Pentecostes. O primeiro no cenáculo e agora o segundo, nessa ocasião, quando Pedro e João são libertos. Assim deve ser a nossa intercessão, porque nós não podemos semear inutilmente. Nós semeamos sim a boa palavra, a semente da palavra de Deus, a pregação cheia do poder do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos que os corações estejam abertos. Então nós oramos intensamente. Quais são as pessoas pelas quais você precisa orar intensamente, com desassombro, para que abram o coração? É só oração fervorosa, oração ousada, que vai fazer com que eles abram o coração. Mas se você ora, abrirão, porque tudo pode ser mudado pela oração. Repete comigo. Vocês falaram melhor na primeira vez. Repitam. Cantemos agora, invocando o Espírito Santo, para que não precisa tremer aqui o lugar, mas que o nosso coração trema, recebendo essa efusão do Espírito Santo, da qual tanto precisamos para sermos semeadores e intercessores. Fiquemos em pé, fiquemos em pé. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ergue seus braços. Incendeia minha alma, incendeia minha alma,
Deus, quero ouvir a sua voz, cante. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E assim, com os braços levantados, peçamos que o Espírito Santo incendeie a nossa alma. Oremos todos juntos, oremos todos juntos. Sim, Senhor, incendeia a minha alma, incendeia o meu coração, incendeia a minha mente, Senhor. Sim, incendeia-me inteirinho, Senhor, que eu seja como uma tocha humana, Senhor, acendida pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero ser intercessor, eu preciso ser intercessor. Sim, Senhor, pela Tua graça, eu vou lutar, eu vou me esforçar para ser intercessor, Senhor. Sim, é necessário e eu quero, Senhor, eu quero aprender a orar com fervor, eu quero cada vez mais, Senhor, orar com desassombro, Senhor. Eu quero realmente, Senhor, orar com o coração, meu Senhor e meu Deus, para que a Tua graça possa cair e as pessoas possam se transformar. Sim, Senhor, há muitos que precisam de transformação, há muitos, Senhor. Então vem Espírito Santo, incendeia a todos nós, batiza-nos, Espírito Santo, batiza-nos com a Tua graça, com o Teu amor. Sim, Senhor, que sejamos repletos do Espírito Santo. Espírito Santo, dá-nos porção dobrada da Tua unção. Assim como Ezequiel pediu a Elias, nós pedimos também porção dobrada do Teu Espírito. Sim, Espírito Santo, vem sobre nós, realiza a Sua obra em nós, Senhor. Nós precisamos, principalmente, nós queremos ser semeadores, bons semeadores. Nós sabemos, Senhor, que infelizmente muitas sementes acabam caindo à beira do caminho, outras sobre pedras, outras sobre espinhos, mas elas precisam ser transformadas, Senhor. Todas essas terras precisam ser transformadas, Senhor, e nós oramos intensamente. Para Ti nada é impossível. Tu podes transformar pedras em terra boa. Tu podes transformar, Senhor, pedra batida à beira do caminho em terra boa. Tu podes, Senhor, transformar terra cheia de espinheiros em terra boa. Faz isso, Senhor. Sim, é o terreno dos corações e nós pedimos insistentemente, Senhor, muda os corações e muda o nosso coração, muda o meu coração, para que eu seja profundamente intercessor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Incendeia. Senhor, solte sua voz e cante. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Repete, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Nós temos aqui irmãos nossos, amigos da Canção Nova do Chile, coisa bonita, e que frequentemente vêm. Onde é que vocês estão? Levantem os braços, vamos aplaudir os nossos irmãos chilenos. Obrigado, muito obrigado. Incendeia, sim, Espírito Santo, incendeia e faz com que lá no Chile eles sejam tochas vivas, levando esse incêndio para muita gente. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!